Gente, vocês fizeram tudo, já mudaram para Portugal, já compraram carro, já trouxeram cachorro, vieram cheio de mala, botaram os filhos na escola. Mas vocês sabiam que vocês podem estar comendo bola em não se declarar um residente não habitual nas finanças? E olha, se você perder o prazo, depois que você chegar aqui para fazer esta opção pelo residente não habitual, você nunca mais tem a vantagem de pagar menos impostos aqui em Portugal, viu, gente? E como é que fica depois que eu chegar aqui, Lenara? Certo, essas de verdade a pessoa já tem que fazer a programação antes. Todo mundo lembra de tudo isso que você falou, mas na hora crucial eu vou viver num outro país. Tá. Portanto, eu não vou só me tornar residente, morar lá fisicamente, mas eu também vou passar a declarar meu imposto de renda, vou pagar impostos. E aí, eu tenho vantagens, não tenho vantagens? Como é que inicia-se isso? Tá. Então, o processo começa anterior, porque a primeira coisa que eu vou ter que ter é o famoso NIF, que é o nosso CPF, o Tá. CPF do Brasil, né? Que é o número de identificação fiscal. Num primeiro momento, no número de identificação fiscal, a pessoa ela vai ser atribuída um representante fiscal, uma pessoa que vai responder pelas obrigações declarativas. O que são as obrigações declarativas? É informar, olha, tem imposto para pagar, tem uma multa de trânsito que não foi paga, Tá. né? A pessoa não fica responsável até necessariamente ali pelo pagamento, mas ela tem a obrigação de informar a pessoa. Ok, fez isso, daí a pessoa diz assim, tô tranquila? Não, porque se eu vou me mudar... Não eu tenho basta só tirar o NIF. Não. Não para aí não, viu? Não, eu tenho que verificar o quê? Eu tenho vantagens fiscais, eu posso conseguir ter, eu vou declarar imposto de renda, eu posso ser um empresário, eu posso vir como um trabalhador, eu posso vir porque eu comprei um imóvel, fins de Golden Visa. Como é que vai ser o impacto disso quando eu chegar aqui, quando eu trouxer a minha família? E aí, para cada caso, existe uma análise específica. Dá um não é? exemplo de alguém que vem aqui, por exemplo, com visto de aposentado, D7. Então, o famoso aposentado é um que obrigatoriamente, quando ele já trata do visto no Brasil, ele já deve fazer o planejamento fiscal. Via de regra, a pessoa faz ou deveria fazer o que se chama no Brasil a saída definitiva, informar a Receita Federal Tá. que eu estou saindo, que eu não vou mais passar a declarar o meu imposto de renda no Brasil e vou passar a declarar aqui em Portugal. Tá. Porque eu tenho uma casa, eu vou viver há mais de 183 dias, eu vou ficar no território português, Tá. porque eu tenho uma habitação que deixa bem claro, né, essa minha intenção. Então, uma das coisas que é interessante é porque se eu não fizer essa saída definitiva, tanto o Brasil quanto Portugal, eles consideram que você tem que fazer a declaração de imposto de renda. Dos dois lados? Nos dois lados, no Brasil e aqui. O que pode acontecer? Claro que é muito pelo azar e tudo, mas é que cada dia mais as finanças, as entidades e os bancos estão interligados. Então, daqui a pouco é mais fácil encontrar essa duplicidade de residências fiscais. E o que vai acontecer na prática? O Brasil vai requerer os impostos de tudo que foi gerado lá e no exterior. E vice-versa Portugal. Isso quer dizer o quê? Eu tenho que fazer declarações quase que espelho e lá pelas tantas eu posso estar o quê? Pagando duplamente o imposto. O certo é escolher um lugar. É escolher um lugar. Eu posso optar, Helenara, por não sair do Brasil, minha residência fiscal ser lá, mas é mais complicado, não é? Pode. Qual é o detalhe? Quando existe, então, essa possibilidade da junção, da incidência de cobrança, a gente chama no direito que é o fato gerador, né? Quando o fato gerador incide num lado e também no outro, o que vai acontecer? Eu terei que fazer uma análise do tratado, se existe um tratado de bitributação que impeça que os dois estados cobrem, né? Possam cobrar o imposto. Então, por exemplo, aí eu trago dividendos, eu trago uma receita do Brasil para cá, não optei pela saída definitiva, mas ao mesmo tempo estou trabalhando aqui e ganhando aqui também. Ou eu declaro que eu ganho aqui, ou eu tenho como mandar e jogar para o meu contador. Eu falo assim, lá em Portugal eu estou ganhando tanto, eu tenho que declarar. Vai ter que declarar nos dois. Porque como não fez a saída definitiva, é complicado isso. Chato, né?
Como eu não fiz a saída definitiva, o Brasil vai querer saber o que você está produzindo, gerando de dinheiro para fazer arrecadação. E Portugal também. Entendi. Entendi. E aí, quando tem essa situação de bitributação, a gente vai ver que no caso, o Brasil e Portugal têm um acordo sobre isso. Só que na hora de dizer assim, opa, peraí, eu estou pagando 2 vezes esse imposto. Aí eu vou ter que dizer o quê? Eu vou ter que escolher, afinal de contas, qual é a minha residência fiscal. Entendi. Qual é? Afinal, você tem residência fiscal em Portugal ou no Brasil? Porque ninguém quer pagar imposto 2 vezes. Pagar imposto já é uma coisa complicada, né? Pagar 2 vezes é pior ainda. Então eu cheguei aqui, tirei meu NIF, tenho que fazer a minha residência fiscal nas finanças, é isso? Existem alguns critérios. Basicamente, toda pessoa que fica mais de 183 dias no território português, no Brasil também é a mesma coisa, ele é considerado residente fiscal. Se eu tenho um contrato de aluguel, se eu comprei um imóvel para fins de moradia, isso é considerado como minha residência fiscal. Tá. Se eu recebo dinheiro de trabalho aqui, declarado, e não tomar o cuidado de dizer que na verdade eu estou no Brasil, eu sou considerada como residente fiscal. Então, ok, tenho essa situação, como é que eu vou fazer para conseguir conciliar isso? Se eu não fiz a saída definitiva, não é? É resolver, fazer os cálculos para ver onde é que é mais vantajoso. Nossa, mas aí vai acabar complicando mais, né? O ideal seria fazer... O normal é fazer a saída definitiva. Mudou para Portugal, você tem que resolver sua vida, né? Mas mudou para Portugal, já muda logo tudo de uma vez, porque você vai ficar louca. Fica louca. E é claro, tem que ter um contador, né? O contabilista, como chamam aqui. É isso que eu ia falar. Obrigatoriamente tem que ter o contador? Obrigatoriamente não, mas como a legislação é muito específica, é interessante, né? Porque todo ano saem modificações. E o principal, que era uma coisa que tu estavas ali namorando para me perguntar. Eu faço a saída, ou tenho a situação de bitributação, ok, mas tudo isso me importa, eu não tenho dinheiro lá, o que vai ter de interferência? Eu sou pobre aqui, sou pobre lá, né? Pobre é pobre. Pobre é pobre, que não tristeza, não é? Não, porque tem. Só que a gente esquece que as regras do jogo na área de fiscalidade alteram muito, não é? Então, eu tenho que programar. O caso lá do teu aposentado, né, que tu falaste ali. Bom, então eu faço a saída definitiva e vou me lembrar o quê? Se eu vier, então, a residir aqui, que é a minha intenção, eu ainda posso ter uma vantagem fiscal. Aí tem que pegar o advogado, tem que saber tudo. Existe aqui em Portugal um instituto que foi em 2009, que foi, enfim, implementado, que é o Estatuto do Residente Não Habitual. O nome é até ingrato. Porque daí parece que é não habitual, a pessoa não tem que residir. Na verdade, ela tem que residir. Você é um residente fiscal, a partir daí você tem o direito a ser um residente não habitual. Me explica o que é isso, gente. O que é o residente não habitual? O residente não habitual é toda aquela pessoa que nos últimos 5 anos não residiram fiscalmente aqui em Portugal. Inclusive, serve para os portugueses também. É? Todos os estrangeiros e portugueses que nos últimos 5 anos não residiram fiscalmente aqui. Fiscalmente, entendi. Eu me torno residente. Então lá o nosso aposentado vai lá, vem para cá, consegue o visto, faz a autorização, aí eu consegui ali a minha autorização. Vou fazer a minha residência fiscal. Eu não vou precisar mais do representante fiscal. Lembra aquele que a gente falou no início? Sim. Eu abandono ele, me torno residente fiscal e aí dali eu tenho um prazo de até 31 de março do ano subsequente para fazer o quê? A escolha desse estatuto do residente não habitual. Não, então eu não perdi a minha, não. Não, tá? Não. Oba, melhor então. Não, sabe por quê? Oba. Porque o meu visto saiu esse ano. É? O meu título de residência. O do então Ricardo que saiu ano passado. Então eu ainda estou dentro do prazo para fazer esse residente não habitual. Pode ser que esteja. E qual a vantagem? Como é que a gente consegue ver se está mesmo implementado ou não? Aí é mais um detalhe. Porque às vezes quando a pessoa vai pegar e fazer representação fiscal, por algum motivo muda e nem lembra que mudou e a pessoa se tornou residente fiscal mesmo não tendo autorização. Lembre que a autorização de endereço, ela vale justamente para a residência, no sentido de domicílio. A residência fiscal não está necessariamente acompanhando isso. Pode estar, mas não.
obrigatoriamente. Então eu tenho que checar qual é a data em que você se tornou residente fiscal ou se você ainda não é residente fiscal. Eu lembro que eu fiz a questão da residência fiscal depois que eu peguei o meu título de residência. Então acho que talvez esteja ainda no prazo. Que bom! Olha, que Isso bom. é bom. Então, bom por quê? Agora me explica por que é interessante você ter ser um residente não habitual. Então, no caso do aposentado, né? O aposentado, se ele requerer esse benefício, ele vai ter algumas vantagens. Quais são as vantagens? Valores que venham do exterior, não sendo de paraíso fiscal, né, que daí é taxado valor aqui legal. a 35%, né, que está tudo declarado bonitinho. Então, dividendos, juros, as pensões privadas, elas entram aqui e não é cobrado novamente nenhum imposto. O que você paga no Brasil, paga e entra aqui a custo zero. Ah, entendi. Também. E, vamos supor, é um aposentado, ele é médico. Um médico, um dentista, né? Um dentista que é aposentado. Bom, mas eu sou aposentado, mas eu sou jovem ainda, não estou com uma idade para ficar numa reforma ali. Então eu quero continuar trabalhando. Vou validar meu diploma aqui e vou continuar trabalhando como dentista. Pois bem, nessa legislação que implementou esse residente, né, não habitual, ele prevê algumas classes de profissionais que são considerados de alta capacitação, de elevada consideração para a sociedade portuguesa. Você tirou o sarro nela porque advogado não é. De elevada. De elevado o quê? Elevada qualificação não, é uma raça triste, não tem jeito, né? Até tava com um projeto de incluir os advogados, mas saiu a nova lista e não colocaram. Não colocaram. E qual a importância? Porque tem isenção, como é desconto, como é que é na hora de você fazer a declaração? Qual é a regra? Valores que vêm de fora, via de regra, entram aqui a custo zero, né? Falando de uma forma ampla. E o que é gerado na tua atividade profissional, a alíquota fica em 20% por 10 anos. 10 anos, 20%. Aí o brasileiro pergunta assim, mas a gente paga 27,5%, né? 27,5%, acho que tá assim, mais ou menos ali. Não é tanto. Porque aqui é escalonado. Vai até 48%. Então se ele não for um residente não habitual, se você não é estrangeiro e que não é um residente não habitual, perdeu o prazo depois de fazer. Perdeu. Você não tem mais direito a esse desconto, vamos dizer assim, de 20% durante 10 anos. Olha que interessante isso, gente. Então precisa ficar muito atento. Depois que você pegou seu título, fez a sua residência fiscal, já entra logo de cara com o pedido de não habitual para você poder ter essa isenção. Para gozar desse benefício. Assim, os aposentados têm esse benefício. Quer dizer, todos têm, mas eu digo assim no caso específico aqui em Portugal, né? Dos 20% que a gente fica com o médico, um dentista, engenheiro, o pessoal de informática todo, artistas, agora vão incluir algumas coisas relacionadas ao setor de agricultura também, depois a gente pode até falar com o estrangeiro que é beneficiado com isso, então. O estrangeiro e o português que nos últimos 5 anos não tenham ficado ali. Entendi. Então, assim, os 20% parecem pouco, mas não é. Para 48% é uma grande diferença. Porque aqui o imposto é muito alto, ele chega, né? É escalonado, né? Então, o aposentado ganha. Quer ver um outro tipo de visto que é muito suscetível a isso? É o famoso T2, o visto de trabalho e também o de empresário. Por quê? O trabalho vai depender do tipo de trabalho que ele vai exercer, mas o empresário, se ele for considerado sócio ou sócio-gerente de uma empresa aqui portuguesa, o que ele ganha de prolabore é fixado a 20%. Não a empresa, né? A gente tem que lembrar que o Estatuto do Residente Não Habitual é um benefício para a pessoa física, para a pessoa individual, não para a empresa. Mas se eu for gerente de uma empresa ou sócio dessa empresa, eu vou gozar desse benefício. Olha, E a gente come bola nisso, viu? Muita gente. Eu preciso ver. E tem outras coisas que as pessoas esquecem de fazer.
Então, tô lá, sou aposentado não é tanto problema. Então, lá o dentista, o médico, né? Ele vem lá, requer, faz tudo bonitinho, requer o estatuto, é deferido, e aí quando vai o ano que vem fazer a declaração do imposto de renda, tá bloqueado, eu não consigo fazer. É porque você tem que juntar a documentação comprovando de que de fato você exerce essa atividade que tem qualificação, senão eu poderia chegar e dizer assim, não, eu sou médica. Se eu então, fiz em dezembro... o Ricardo dele... Eu peguei você só o ano que vem. Você pegou de não habitual, bebê? Não sei, a Helenara que falou, olha, vai terminar o prazo. Aí você fez? Nós fizemos. eu acho que sim. Eu não lembro. Mas o meu eu preciso fazer, né? Fizemos, e é por internet, não é? É por internet. É uma coisa simpis, que a pessoa recebe o quê? Eu fiz porque o prazo foi 31 de março desse ano. Isto. E como você pegou a tua autorização esse ano, então, o teu prazo é 31 de março do ano que vem. E a Maria Eduarda também tem que fazer? Faz. Ela bom fazer, ela né? vai ser colega de profissão, mas é bom, porque tu não sabes. É aquela história, 10 anos, muita coisa acontece. Mas ela ainda não fez ainda o... Ok, mas e se ela resolver abrir uma empresa? Mas, por exemplo, ela pegar não custa nada, não tem problema nenhum. O problema é não pegar. Então, aí, se não pegou, não pegou. Não consegue reverter. Tem que pegar esse residente não habitual. Tem. E, inclusive, senão assim, come bola. Inclusive, os processos administrativos para tentar reverter quando a pessoa perdeu. É muito comum a pessoa fazer, sabe o quê? Eu tenho uma origem portuguesa, né? Finalmente ganhei minha nacionalidade. Aproveita uma viagem, vai na loja do cidadão para fazer seu cartão cidadão. Entendi. Aí o funcionário chega lá e diz assim, bom, qual é o seu endereço? Aí você dá o endereço daqui. Pronto, naquele ato você se tornou residente fiscal e nem se deu conta. Mesmo nesses casos, a pessoa não consegue reverter a situação, né, no processo administrativo. Então, é uma coisa bem complicada. Bem complicada. Quando a pessoa não reside, ainda consegue reverter. Do contrário, não consegue mais. Não consegue mais. Perdeu. Gente, que prejuízo. É um prejuízo. Helenara, fofa, professora, gata, linda, obrigada. Gente, aproveita. Imagina. Se inscreva no nosso canal Portugal Online Oficial. É sério. Por favor, se inscreva no nosso canal. Pode pedir para eles, por favor? Pois, se inscrevam. Tanto informativo, um canal super informativo. Super informativo, utilidade pública. É isso. Gente, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Obrigada.